Epístola de Barnabé, capítulo 6. Vitória pascal e nova criação. O que diz ele quando cumpriu o mandamento? Quem é que me julga? Coloque-se diante de mim. Ou quem quer ser declarado justo diante de mim? Que se aproxime do servo do Senhor. Ai de vós, porque todos vós envelhecereis como veste e a traça vos roerá. E o profeta continua, uma vez que ele foi colocado como sólida pedra para esmagar. Eis que colocarei nos alicerces de Sião uma pedra de grande valor, escolhida, angular e preciosa. O que diz em seguida? Aquele que nela crer, viverá para sempre. Será que a nossa esperança está numa pedra? De modo nenhum. Mas foi o Senhor que tornou forte a sua carne. Com efeito, ele diz: Ele me tornou como pedra dura. O profeta continua: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a cabeça de ângulo. E diz ainda: Este é o dia grande e maravilhoso que o Senhor fez. A paixão. Eu, humilde servo do amor, vos escrevo com simplicidade, para que compreendais. O que diz ainda o profeta? Uma assembleia de malfeitores me rodeou. Eles me cercaram como abelhas ao favo. E, sobre minhas vestes, tiraram sortes. E como era na sua carne que ele devia revelar-se e sofrer, sua paixão foi revelada de antemão. De fato, o profeta diz a respeito de Israel: Ai da vida deles, pois conceberam um desejo mau contra si mesmos, dizendo: Amarremos o justo, porque ele nos incomoda. Nova criação. Que lhes diz Moisés, outro profeta? Eis o que diz o Senhor Deus: Entrai na terra boa que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Tomai posse dessa terra, onde correm leite e mel. O que diz a sabedoria? Aprendei. Ponde vossa esperança em Jesus, que deve revelar-se a vós, na carne. Com efeito, o homem é terra que sofre, pois é da terra que Adão foi plasmado. Que significa, na terra boa, terra onde correm leite e mel? Bendito seja nosso Senhor, irmãos, pois Ele pôs em nós a sabedoria e o entendimento de seus segredos. Pois o profeta diz: Quem poderá compreender uma parábola do Senhor, a não ser o sábio que conhece e ama o seu Senhor? Depois de nos ter renovado com o perdão dos pecados, Ele nos fez de um novo ser, de modo que tenhamos alma de criança, como se Ele nos tivesse plasmado. De fato, a Escritura fala a nosso respeito quando Ele diz ao Filho: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que eles dominem sobre os animais da terra, as aves do céu e os peixes do mar. E vendo que nós éramos boa criação, o Senhor disse: Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi isso que ele disse ao Filho. Vou agora te mostrar como ele fala de nós. Ele realizou segunda criação nos últimos tempos. O Senhor diz: Eis que faço as últimas coisas como as primeiras. Nesse sentido, assim falou o profeta: Entrai na terra onde correm leite e mel, e dominai-a. Eis-nos, portanto, criados de novo, conforme o que ele diz ainda por outro profeta. Eis, diz o Senhor, que arrancarei deles, isto é, daqueles que o Espírito do Senhor via de antemão, os corações de pedra, e implantarei neles corações de carne. De fato, é na carne que ele devia manifestar-se e habitar em nós. Com efeito, meus irmãos, nossos corações assim habitados formam um templo santo para o Senhor. E o Senhor diz ainda: Como me apresentarei diante do Senhor e serei glorificado? Ele diz: Celebrar-te-ei na assembleia de meus irmãos e cantarei teus louvores em meio à assembleia dos santos. Portanto, somos nós que ele fez entrar na terra boa. E o que significam o leite e o mel? E por que a criança é nutrida primeiro com o mel e depois com o leite? Igualmente, nós, alimentados pela fé na promessa e na palavra, vivemos dominando a terra. Ora, ele tinha dito antes: que eles cresçam, se multipliquem e dominem os peixes.
E quem pode hoje dominar as feras, ou os peixes, ou os pássaros do céu? Devemos compreender que dominar implica poder, para que aquele que ordena possa dominar. Se hoje não é assim, ele nos disse o tempo, quando formos perfeitos para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Explicação teológica. A vitória pascal e a pedra escatológica. Cristo como fundamento da esperança. O capítulo se abre com uma cadeia de citações proféticas que convergem para uma afirmação central. A vitória de Cristo se manifesta precisamente naquilo que parecia derrota. A imagem da pedra é decisiva. Barnabé articula 3 sentidos teológicos da pedra. 1. Pedra de juízo, diante da qual todos devem se apresentar. Conforme Isaías 58:9. Quem é que me julga? 2. Pedra angular rejeitada. Conforme Salmo 118:22, retomado em Mateus 21:42 e Atos 4:11. 3. Pedra de fundamento da vida eterna, conforme Isaías 28:16. Quem nela crer, viverá para sempre. Barnabé rejeita qualquer leitura materialista. A esperança não está numa pedra literal, mas na carne de Cristo tornada firme pela obediência até a morte. A pedra dura é a humanidade assumida pelo Verbo, capaz de suportar a cruz, e por isso mesmo tornar-se fundamento da nova humanidade. Irineu de Leão interpreta essa imagem dizendo: o que foi rejeitado na paixão tornou-se o alicerce da salvação. Adversus Hereses 3. O dia grande e maravilhoso é o dia do Senhor, identificado aqui com a Páscoa, onde cruz e ressurreição formam um único mistério vitorioso. A paixão anunciada, o escândalo previsto nas Escrituras. A seção sobre a paixão reforça a leitura tipológica do Antigo Testamento, característica da exegese cristã primitiva. Nada do que ocorre na cruz é acidental. As imagens da assembleia de malfeitores, da partilha das vestes, do justo perseguido porque incomoda, derivam diretamente dos Salmos 22 e de Isaías 3:10 e encontram cumprimento explícito nos relatos da paixão, conforme Mateus 27 e João 19. Barnabé enfatiza que o sofrimento era necessário, porque era na carne que o Filho deveria se revelar. Isso o coloca em oposição antecipada a qualquer forma de docetismo. A salvação exige uma paixão real, corporal, histórica. Atanásio afirmará mais tarde: o que não foi assumido, não foi curado. De incarnatio. A terra prometida como figura da nova criação. Barnabé dá um passo teológico decisivo ao reinterpretar a terra prometida não como território geográfico, mas como realidade espiritual escatológica. A terra boa prometida a Abraão é agora a condição nova do ser humano em Cristo, o espaço da vida recriada. A chave hermenêutica está na frase: o homem é terra que sofre. O ser humano, feito do pó, torna-se novamente campo da ação criadora de Deus. Essa leitura ecoa 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E Romanos 8:19-21. A criação aguardando a redenção. A sabedoria que permite compreender essa parábola é dom de Deus, não fruto de erudição. Como já afirmava Orígenes, as Escrituras se abrem apenas àqueles que vivem o mistério que anunciam. Segunda criação, perdão e alma de criança. O centro teológico do capítulo é a noção de segunda criação. Para Barnabé, a salvação não é mera absolvição jurídica, mas recriação ontológica. O perdão dos pecados inaugura um estado novo, alma de criança, coração renovado, retorno ao projeto original de Gênesis. Aqui convergem Gênesis 1:26-28
imagem e semelhança. Ezequiel 36, 26, coração de carne. E João 3, 3, novo nascimento. Agostinho sintetiza essa visão dizendo: Deus não restaura o homem como estava, mas o refaz melhor. A afirmação de que Deus faz as últimas coisas como as primeiras, conforme Isaías 43, 19, indica que a escatologia não anula a criação, ela a leva à plenitude. O templo vivo e a habitação de Deus no homem. Quando Barnabé afirma que nossos corações habitados formam um templo santo, ele retoma uma das intuições mais profundas do cristianismo primitivo. 1 Coríntios 16 e Efésios 2, 21, 22. A encarnação não termina na ascensão, ela se prolonga na habitação de Cristo em seu povo. A Assembleia dos Irmãos torna-se o novo espaço do culto, conforme Salmo 22, 22, citado em Hebreus 2, 12. A terra boa é, portanto, a Igreja enquanto nova criação, já real, mas ainda em processo de maturação. Leite e mel e o crescimento rumo à herança. A imagem de leite e mel não é ingênua nem meramente moral. Barnabé a interpreta pedagogicamente. Mel, iniciação doce da fé. Leite, alimento formativo da palavra. Essa pedagogia espiritual encontra paralelo em 1 Pedro 2:2, desejai o leite espiritual, e 1 Coríntios 3:2. Dominar a terra não significa poder político, mas participação progressiva na autoridade de Cristo, que só será plena quando formos perfeitos e herdeiros definitivos da aliança, conforme Romanos 8:17. Síntese teológica. O capítulo 6 da Epístola de Barnabé apresenta uma teologia pascal da nova criação, onde a cruz se revela como vitória. Cristo é a pedra rejeitada que sustenta a nova humanidade. A terra prometida é figura da vida recriada em Cristo. A salvação é segunda criação, não um simples perdão. A igreja é o templo vivo onde Deus habita. O crescimento espiritual conduz à herança escatológica. Barnabé proclama que pela Páscoa, Deus não apenas salva o homem do pecado, mas o recria desde dentro, preparando-o para dominar não o mundo antigo, mas a vida nova que não passa. Não perca o próximo vídeo. Vamos entrar desta vez no capítulo 7 da Epístola de Barnabé. Venha descobrir mais sobre os ensinamentos valiosos e como eles podem transformar sua vida. Junte-se a nós nessa jornada de fé e crescimento espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar de fora.